Pessoal, hoje é comemorado o Dia Mundial da Voz, uma data que chama a atenção para os cuidados com esse instrumento tão importante da nossa comunicação. E eu te pergunto, para você que trabalha com a sua voz, ou até mesmo você que não trabalha com a voz, mas usa ela com muita frequência, diariamente, você cuida direitinho? Quais os cuidados que você acaba exercendo no seu dia a dia para não prejudicá-la, para você não ter problemas na sua voz, na sua saúde? Você tem alguns? Para falar um pouquinho sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo nos estúdios do Jornal de Picos o fonoaudiólogo Dr. Manuel Neto, para trazer detalhes para a gente, informação sobre esses cuidados importantes que você precisa ter. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, muito obrigado, estou muito feliz por esse convite e é um prazer estar participando para falar de um assunto tão importante que é a voz. Nós que agradecemos o senhor ter aceito o nosso convite. Eu já começo perguntando, as pessoas de fato, elas são negligentes quando se fala na voz? A gente sabe que as pessoas se preocupam com o coração, com os rins, fazem uma bateria de exames, procuram os profissionais especialistas dessa área. E quando se fala da voz, doutor, realmente, as pessoas deixam de lado esse cuidado? Sim, com certeza. Como eu tenho muitos pacientes que às vezes procuram a gente quando já está no estado mais preocupante, né? A gente sabe que a voz, não só para quem usa ela como a voz no cotidiano, mas também profissionais que utilizam a voz para trabalho, né? Então, assim, esse cuidado tem que ser redobrado. Por isso que existem os cuidados, né? Tem os malefícios, né? E os benefícios para a voz. Então, assim, muita gente, sim, não tem esse cuidado redobrado com a voz. Para quem está acompanhando agora o Jornal de Picos, se o senhor pudesse elencar, olha, para você, imagine que aqui a gente está num consultório, o consultório do Jornal de Picos, e você está com dúvida, quais os cuidados que eu devo ter? Doutor, por exemplo, alguns que eu sei, às vezes evitar bebidas muito geladas à noite, é fato, é verdade, às vezes não sei, ingestão de algum líquido, às vezes falar muito alto, às vezes o pigarro que às vezes a gente costuma fazer ao longo do dia. Que cuidados é que o senhor poderia elencar para a gente, para que a gente tenha qualidade nessa voz, que a gente possa envelhecer com essa voz saudável? O primeiro cuidado, principalmente, é ingestão de muita água. Então, você que é profissional da voz tem que beber muita água, né, durante o dia. Sempre evitar também água muito gelada, né, por causa do impacto que essa água também, às vezes, pelo impacto do corpo ali, pode trazer malefícios para a voz. Principalmente também evitar, né, pastilhas, sprays, balas de hortelã. Muita gente, quando está rouca, acaba usando, né, uma pastilha, um sprayzinho ali para melhorar a voz, mas na verdade não melhora a voz, está mascarando os sintomas. Um exemplo, anestesiando aquela voz, né? Por isso que é importante sempre não fazer esse uso dos malefícios, né, como as pastilhas, porque não ajuda, piora. Outra coisa, o pigarro constante, né? Como né, a gente mora numa região muito quente, então a tendência é você criar mais pigarro, ter mais pigarro na voz. Então, nesse momento, a gente tem a noção que hoje, um pigarro com muita frequência, que a pessoa tem de fazer toda hora, não é um sinal de normalidade, é um sinal de anormalidade. Então, tem que procurar um otorrinolaringologista para que ele possa estar fazendo o exame, né, e tratar nessa parte também da intervenção medicamentosa. Pigarro constante não é sinal de normalidade. Outra coisa também é evitar também a questão de competir com ruído. Então, às vezes, você estando num ambiente que tem muito barulho, a tendência é você falar mais alto. Então, é nesse momento que tem que ter também o cuidado redobrado com a voz. Doutor, geralmente, pessoas que têm a voz como instrumento de trabalho, jornalistas, cantores, atores, por exemplo, né? A gente sabe e a gente faz esse acompanhamento com o fono, faz sessões e tudo mais, aquecimento de voz, a gente procura cuidar da nossa voz direitinho, né? Mas digamos, por exemplo, um profissional que ele não entende que a voz é o instrumento de trabalho dele também. A citar, por exemplo, um professor. Imagine aqui um professor que tem mais de 40 horas e ele fala muito e às vezes ele dá aula para turmas pequenas, de crianças, de pessoas pequenas e ele tem que às vezes elevar um pouco a voz para tentar competir. Esse profissional que usa muito essa voz ao longo do dia, fala muito, quando chega à noite, existe algo que ele poderia fazer para tentar cuidar dessa voz, porque amanhã é um novo dia e ele vai ter que usar ela novamente? Sim, com certeza. Para isso, a gente tem que ter
é também o cuidado da voz falada, né? Quando eu falo de voz falada, estou falando de profissionais que utilizam a voz também, não só para o trabalho, né? Então, professores, locutores, radialistas, né? Repórteres, então todos eles têm que ter um cuidado redobrado. Existem técnicas, né? Exercícios que a gente passa para os nossos pacientes que auxiliam na questão de uma preparação vocal. Então, às vezes, chegou no dia a dia, falou o dia todo ali, sempre está bebendo goles de água na temperatura ambiente. E à noite, quando chegar em casa, existe o cuidado também com o desaquecimento vocal, que é muito importante. Então, a gente passa também técnicas para o desaquecimento vocal. De manhã cedo, a gente faz o aquecimento para uma preparação de um dia longo de trabalho. E à noite, a gente faz o desaquecimento vocal, que é para desaquecer, tirar toda aquela tensão que ficou na prega vocal durante o dia. Né? Então, assim, muita gente fala também que a maçã, ela tem um poder de melhorar a rouquidão, né? Mas isso é mito. A maçã, ela é adstringente. O que é isso? Ela faz todo aquele preparo para a gente ter uma suavização no nosso trato vocal. Então, ela faz a limpeza daquela prega vocal. Então, aqueles resíduos que ficam na prega vocal, a maçã faz essa limpeza. Não é que ela alivia a rouquidão, mas ela te dá um preparo, né? Uma preposição melhor para a iniciação da fala e principalmente também um conforto fonatório. Então, assim, durante o dia, ou até você vai fazer uma palestra ou vai falar durante o dia, é importante sim comer uma maçã para fazer essa limpeza vocal na nossa prega vocal. Aproveitar então essa resposta do senhor sobre esse mito da maçã, o senhor poderia falar para a gente, doutor, alguns alimentos que pessoas que trabalham com a voz, elas deveriam evitar? Alguns alimentos que possa prejudicar, dificultar, trazer algum probleminha para ela por conta da ingestão daquele alimento? Então, assim, não existe essa questão do alimento que vai prejudicar, vai me deixar com rouquidão ou lesionar a minha prega vocal. Mas a gente tem uns cuidados, um exemplo, a gente sabe que é importante estar bebendo sempre sucos da própria fruta, né? Evitar alimentos industrializados. Então, assim, mas tem um exemplo, tem muita gente que tem problema de azia, de refluxo. Então, depende de algumas frutas que causam essa azia ou esse refluxo. E a gente sabe que o refluxo, ele praticamente ele vai queimar a prega vocal. Então, vai fazer com que tenha uma tensão vocal. Então, um exemplo é também na questão de alimentos como o queijo. Né? Então, assim, a gente tem que evitar, não é que é para deixar, é para evitar também de comer queijo, porque causa muito essa questão do refluxo, né? E é importante, assim, por isso que eu sempre também trabalho em conjunto com os profissionais. Então, vamos trabalhar a questão da alimentação para um bom preparo vocal. Estou sempre encaminhando os pacientes para uma nutricionista, né? É ela que também que vai nos ajudar nessa questão da alimentação. Então, é um trabalho, assim, como um todo. O senhor falava agora há pouco a respeito da hidratação. A gente sabe que aqui na região de Picos, na cidade de Picos, né, existe ali um período do ano, na época do BR-Obró, de altas temperaturas, umidade baixa, clima seco. E é importante não só quem trabalha com a voz, mas a população de um modo geral, inclusive às vezes, se possível, né, fazer ali uma nebulização, fazer uma inalação no final do dia. A gente tem muita queimada, acaba respirando muita sujeira, muita fuligem, e às vezes isso pode trazer um problema também. O senhor falava a respeito de hidratar, e para você, se tiver como em casa ter um aparelho, um soro, eu acredito, né, doutor, para fazer ali uma nebulização é importante também. Sim, a hidratação da prega vocal também ela é feita com o uso do nebulizador, né, do inalador. Então, assim, sempre com soro fisiológico, né? Sempre durante o dia tá sempre fazendo a inalação ali por 10 minutos, né? Para estar fazendo com que a prega vocal fique hidratada, né? A mesma função da água, né? Então, a água ela não é que ela vai melhorar, mas ela vai hidratar. Então, ela passa pelo aquele processo do sangue, a partir daí sim vai para as nossas pregas vocais. Doutor, só para finalizar a nossa conversa, bem rapidinho, infelizmente a gente tem visto cada vez mais, principalmente jovens, utilizando cigarro eletrônico. Né? Eu até brinco, hoje na redação eu estava brincando, né? As pessoas que fumam pendrive. Então, assim, as pessoas que fazem uso do cigarro eletrônico e tem aquela falsa ilusão, eu não estou fumando o cigarro convencional, estou fumando o cigarro eletrônico porque vai me prejudicar menos. É erro seu, assim, você está totalmente enganado. Tanto faz o cigarro convencional como o cigarro eletrônico, te traz muitos, mas muitos prejuízos, danos para a sua saúde. E quando se fala em voz, principalmente, né, doutor? Eu acredito que muita gente acompanhou o caso da cantora de forró, né, a Solange Almeida,
que é uma cantora, utiliza a voz como instrumento de trabalho. Infelizmente, teve um período da vida dela que ela fazia uso do cigarro eletrônico e que, de uma certa forma, isso prejudica as pregas vocais. Sim, como a questão de queimar as pregas vocais, então, por exemplo, a cantor vai perdendo a potência vocal, né? Então, a voz fica aquela voz que não tem uma frequência correta, então, às vezes, fica um pouco alta, fica um pouco baixa, tem aquela assimilação, né, de voz. Então, assim, como o cigarro, a fumaça em si, ela irrita as pregas vocais, né? Então, assim, realmente os cuidados até com questão de bebidas também, o excesso de bebidas também, principalmente para cantores que cantam, eles têm que evitar ao máximo, né? Porque é a mesma função das pastilhas, dos sprays. Então, no lugar de ajudar os sintomas, ele vai piorar. É isso, dicas importantes para você, não só para hoje, o Dia Mundial da Voz, mas para você levar aí pelo resto da sua vida, ao longo de todo o ano também. Conversamos com o fonoaudiólogo Dr. Manuel Neto, trazendo informações para a gente sobre esses cuidados que você precisa ter com a sua voz. Doutor, queria agradecer a entrevista. Muito obrigado e até a próxima. Boa tarde. Boa tarde.